Oi, gente! Bom, voltei para dar continuidade, né, a contar como que foi o retiro com o Marcos Schultz. E eu tava pensando aqui, eu não me lembro direito o que aconteceu no segundo dia. Mas como o terceiro dia foi muito intenso, eu não vou separar por dia, eu vou separar por experiências. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a experiência do dar e receber. Porque foi muito impactante para mim, né? Foi uma vivência que o Marcos fez e pegou todo mundo de surpresa, né? Foi exatamente assim. Chegou na hora do almoço, a gente foi lá pro refeitório, né? E ele foi também, ele falou, gente, agora a gente vai ter uma vivência agora antes do almoço. E aí, o refeitório tinha uma mesa bem comprida, várias mesas compridas, e que sentava uma pessoa de um lado e pessoas do outro, né? Então sempre tinha um vizinho assim na minha frente, né? Sentado na minha frente. A comida de lá era maravilhosa, era totalmente vegetariana, mas assim, fartura, muito gostoso. Eu tava com um receio muito grande, porque eu comentei já aqui várias vezes, né, nos retiros de carnaval e no Flor de Lótus que eu fiz, que o fator comida é muito difícil lá, né? É muito difícil porque a gente come muito pouco. A comida é totalmente sem gosto, sem sal, sem tempero, sem açúcar, sem nada, entendeu? E é difícil lá, sabe? É difícil. Eu não tô falando mal, não é nada disso, tá? Mas eu tô fazendo só uma pequena comparação para vocês poderem entender o que passou na minha cabeça, né? Então, quando eu fui pro retiro do Marcos, eu já tava meio que preparada. Eu achava que eu ia passar fome, eu achava que ia ser aquelas comidas horríveis, entendeu? Então eu tava meio ressabiada com isso, né? Mas chegando lá eu vi que não era nada disso. Eles tinham até uma cozinheira, né, da equipe, né, do Simplesmente Yoga, que eles levaram. E ela é maravilhosa porque a comida tava sensacional, assim, muito boa mesmo, né? Então assim, era uma festa a hora de almoçar e jantar, porque eu sabia que até aquelas coisas maravilhosas, né? Bom, aí o Marcos entra no refeitório e chega e fala o seguinte: agora a gente vai ter uma vivência aqui, vocês dessa fileira não vão fazer os seus pratos, vocês vão ser servidos pelo colega da frente. Aí, quando ele falou isso, passou N coisas na minha cabeça. Eu falei, caraca, e agora essa moça que tá na minha frente, ela vai me servir, eu nunca vi ela na minha vida, ela não me conhece, ela não sabe do que eu gosto, ela vai pôr no prato coisas que talvez eu não vou comer, e como que eu vou fazer? Eu vou fazer desfeita, o que que eu faço? Enfim, passou uma puta novela na minha cabeça. Foi passando, né? E eu sei que também passou na cabeça de todo mundo, né? Porque a gente tá acostumado, veja bem, a controlar até isso, né? Porque a gente vai lá num buffet de self-service, você vai lá, escolhe o que você quer comer, põe no prato a quantidade que você quer comer, não é? E eu tava com uma fome das Arábias nesse almoço. E aí, enfim, daí ele falou, vocês vão ter que aceitar o que tá vindo pra vocês. Aí, beleza. Aí ficou passando a novela na minha cabeça. Aí o pessoal da fileira da frente se levantaram e foram lá fazer os pratos, né? E aí eu tava lá, né, com o olho na mulher, né? Será que ela vai pôr a quantidade que eu quero? Eu gosto de comer muito mais salada do que a comida. Então, assim, meus pratos de salada dá até vergonha, né? Porque assim, acho que eu como uns 2 pés de alfaces no prato, assim, é muito... Eu como 2 vezes, eu repito o buffet de salada, né? Então eu gosto demais de salada. E aí eu falei, ai, cara, será que ela vai pôr a salada o suficiente, né? Fiquei pensando nessas coisas. E aí, eu vi que ela colocou umas coisas assim esquisitas no meu prato que eu não sabia nem o que era. Assim, é muito engraçado como a gente quer segurança o tempo inteiro, né? O fato de eu estar olhando lá e eu talvez não saber o que que era, um treco que parecia uma batata frita, mas não tinha cara de batata, eu falei, o que será que é isso, né? Fiquei pensando. Então, assim, a gente tem um medo do desconhecido, que é engraçado e a gente pode identificar nas coisas do dia a dia, sabe? Tudo que acontece com a gente no dia a dia, dá pra fazer essa analogia, se você estiver prestando atenção, né? Se você estiver vigiando, né? Se você estiver despertando, né? E aí, beleza, né? Eu lembro que tinha 2 folhas de alface, aí eu fiquei triste, porque eu falei, pô, só 2 folhas de alface, né? Fiquei pensando, se eu tivesse feito o meu prato, eu teria colocado muita coisa. E aí tinha uma berinjela assada,
eu gosto, ainda bem. Tinha um punhado de lentilha, também gosto. Arroz integral. E aí, cara, tinha um negócio amarelo que parecia um purê amarelo com os pedaços, né? E aí eu falei, cara, o que será que é isso, né? Fiquei naquele dilema, coisa e tal. E tinha rabanete e beterraba. Beterraba eu não como. Daí o rabanete eu nunca comi, mas eu falei assim, cara, eu vou ter que comer, né? Eu vou ter que selecionar aqui o que dá pra encarar, o que não dá. Aí do prato de comida, eu comi tudo, né? E aquele negócio amarelo era chutney de manga. E eu não como manga, veja só. Mas só que eu não sabia o que que era, né? Então assim, eu provei, eu vi que era bem cítrico e achei gostoso até. Aí eu falei, cara, o que será que é isso? É um doce, é um purê de alguma fruta, né? Pêssego, será? Eu até achava que era pêssego. Enfim, eu acabei comendo, só não comi do prato de comida a beterraba, porque eu não gosto e não dá pra me encarar. Eu já disse aqui que eu sou meio fresca, assim, com comida, sabe? Dá até vergonha, é uma coisa feia até. Porque eu não como coisas assim, não é nem porque eu não gosto, porque eu nunca comi. Como que eu vou saber se eu gosto, né? Mas às vezes é só pelo cheiro, pelo aspecto, e me enjoa. E aí tinha um suco. Aí eu falei, cara, esse suco vermelho é do que será? Daí eu cheirei, né, o suco e vi que era suco de melancia. Melancia é uma coisa que eu não como nem morta, porque só o cheiro me enjoa. Aí me deu um enjoo assim, e a mulher sentada na minha frente. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma puta desfeita. E ela fez o prato com tanto carinho. Aí eu comecei a entrar em conflito interno comigo, com culpa, né? E enfim, mas eu só tava observando aquele meu momento do agora era comer a comida, né? E aí a mulher vem e me traz um potinho, mó gracinha, com salada de fruta e um purezinho de morango assim por cima, né? E cara, eu não como fruta. São raras as frutas que eu como. E aí eu fiquei com o coração assim, batendo, porque eu falei, cara, ai, que eu vou fazer com esse pote de salada de fruta? Fiquei pensando, né? Porque tinha muito mamão na salada de fruta. E mamão é outra fruta que eu não como nem morta. E aí mistura o mamão na salada de fruta, a salada de fruta, até as outras frutas ficam com gosto de mamão. E aí eu fiquei desesperada, assim, desesperada. Daí eu falei, calma, agora eu ainda tô no prato de comida, depois eu penso o que eu faço com a salada de fruta. Aí eu comi, a quantidade estava razoável, né? Porém não tinha muita salada. E aí eu não tomei o suco. E aí chegou a hora da salada de fruta. Aí na salada de fruta, eu experimentei umas frutas que eu nunca comi na minha vida, veja só. Que eu julgava não gostar, né? Eu comi kiwi, que tinha na salada de fruta, achei legal, gostei. Aí eu comi melão, achei gostoso até, nem sabia que era melão, achava que era pera, né? E que mais que tinha lá? Eu acho que na salada de fruta de diferente eu comi melão e o kiwi, né? Então assim, juntou melão, kiwi, o chutney de manga, que eu nunca comi na vida, e o rabanete. Aí, é tão engraçado, né, que eu falando aqui pra vocês, que deve gostar de tudo isso, vai falar, ai, que novidade que tem isso. Mas pra mim foi muito impactante, porque foi a primeira vez na minha vida que eu experimentei esses alimentos, né? Eu fui, entre aspas, obrigado a experimentar, né? Porque uma oferenda dessas é uma desfeita, né? Se você não come, ainda mais a mulher, coitada, eu percebi que ela tava super preocupada em me agradar, sabe? Então ela tentou fazer o melhor que ela pôde, né? E aí você se sente meio estranho, né, diante dessa situação. Bom, beleza. A minha ficha só foi cair quando eu terminei de comer, né? A salada de fruta eu comi um pouquinho, entendeu? Comi metade, mas assim, o mamão eu não comi de jeito nenhum e acabei deixando. E aí a gente tem que raspar o nosso prato, né? E cara, quando eu raspei meu prato, que eu joguei fora a beterraba, o resto da salada de fruta e não tomei nem sequer relei no suco, começou a me dar um negócio interno, sabe? A minha consciência me chamando, né, para aquele ato. E aí eu fiquei só observando, eu sei que eu tava com um puta desconforto, né, não tava legal. E aí eu raspei o prato e no caminhar até o meu quarto, era um pouco distante, né? Tinha que passar assim pelo jardim, pela natureza, por árvores. E aí nesse momento, eu nem sei, eu saí do refeitório e comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, muito. Daí como eu tava chorando demais e a gente tava todo mundo em silêncio, eu fui procurar uma árvore. Aí eu sentei debaixo da árvore, mas eu chorei como criança debaixo da árvore. Eu chorei muito, eu tava muito tocada com aquela cena, porque aquela vivência mexeu muito comigo. Porque eu percebi, né, que na vida, com tudo que é impermanente, a gente nunca sabe e não vai ter certeza de como será o dia de amanhã,
né? Então, assim, aquele gesto da mulher tá me oferecendo comida foi muito chocante, porque assim, a gente não sabe o que a vida vai te oferecer. Eu fiz uma analogia muito bonita, né, com essa vivência. Então, assim, eu entendi que assim, eu tinha que aceitar o que aquela moça tava me dando para comer, né? E a vida é exatamente assim, a gente não sabe o que vai vir. Independente se vem coisa que você gosta ou coisa que você não gosta, você vai ter que comer, ou seja, você vai ter que aceitar, entende? Porque é aquilo que tem pra hoje, né? E aí eu fiquei muito emocionada porque eu percebi que eu vou falar na primeira pessoa, eu percebi que eu, Viviane, eu escolho o que eu quero comer. E na vida, a gente também segue com esse pensamento que dá para escolher o que você quer viver, que dá para escolher o que você quer experimentar, que dá para separar, isso eu quero provar, isso eu não quero. E é uma tremenda enganação, é uma tremenda ilusão tudo isso, porque na verdade não tem como a gente separar essas coisas, porque o bom faz parte e o ruim também faz parte, e você vai ter que experimentar do mesmo jeito, né? E aí eu percebi quão mesquinha, né, eu sou, né, na verdade, eu sou não, eu estou, né, porque o eu sou é outros 500, então bateu muito forte pra mim essa experiência, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e a gente tem que ter essa flexibilidade de aceitar o que tá vindo, né, então essa vivência mexeu demais com as minhas emoções. E à noite até, inclusive, eu sonhei que era uma maior desfeita do mundo você tá raspando um prato cheio, né? Então, assim, que no dia a dia, quando eu fizer um prato, né, de comida, cate só o necessário, né? Cate só o necessário, não desperdiça. Então, assim, foram várias lições com essa vivência que eu tive, né? Até mesmo a lição de que quanta gente, né, gostaria de estar tendo um prato de comida daqueles que eu tava raspando e pondo no lixo, né? Então mexeu demais comigo. Eu tentei não acatar culpa, né? Porque, óbvio, o ego trabalha dessa maneira. Então ele joga uma ideia, você tá consciente dessa ideia e até mesmo na consciência o ego, né, tá agindo lá, te fazendo ser culpada, né? Então eu falei assim, bom, eu lembrei muito do Caminho do Meio, né? Com o filme do Buda, porque assim também não adianta eu querer agradar a moça, né, e comer mesmo não aguentando, sabe? O mamão, por exemplo, adiantava eu comer um mamão e vomitar lá na frente dela, não é verdade? Então tem que ter um bom senso, tem que ter um caminho do meio aí, não dá também para ser na violência, né, se desagradando tanto, mas também não precisa ser nesse simples gesto, você entendeu? De falar, quer saber, eu não vou comer, daqui a pouco tem bolo, daqui a pouco tem outra refeição, né? Porque a gente também pode fazer uma puta desfeita, porque eu não vou passar por isso, sabe? Então você tem que ter um caminho do meio, você tem que ter um bom senso aí nessa história toda, né? Teve também uma caminhada, né? A gente caminhou pelo mosteiro, acho que deu 1 hora e pouquinho de caminhada. E me chamou muita atenção isso aí também, eu tive bastante insights, porque eram 140 pessoas caminhando e foi o Marco que puxou, né, o grupo. Então, assim, ele estava muito na postura mesmo, assim, de São Francisco de Assis. Uma pessoa falou isso e eu também fiz essa identificação. Ele estava descalço, ele caminhou humildemente descalço, puxando o grupo, né? E de vez em quando ele tocava, né, o bazu, que é o sino, para dar uma despertada, porque às vezes a mente da gente, né, olhando a paisagem, coisa e tal, viaja na maionese. Então ele batia, assim, tocava o sino, como se fosse um chamado para desperta, desperta, volta pro teu centro, né? Então foi muito interessante essa caminhada, foi altas reflexões, sabe? Eu percebi também que nessa caminhada eu não queria me esforçar, sabe? Porque tinha subidas, tinha descidas e era um pouco assim no final da tarde, onde tinha bastante sol. E aí eu entendi também que na vida tem subidas e tem descidas e tem curvas, né? E tem hora que a gente anda mais rápido, tem hora que a gente anda mais devagar, entendeu? Tem hora que a gente pisa na pedra, tem hora que a gente pisa na terra fofa. Cara, foi uma analogia também muito legal, muito bacana, né? E que tem paisagens lindas, mas você tem que continuar a sua caminhada, você não pode se dispersar e parar porque o grupo tá andando. Então, assim, eu entendi, né, que na vida aqui também, às vezes acontece um fato bem lindo, uma cena bonita na tua vida, e você quer se perder nessa cena e esquece que você está caminhando, né? Então, cara, foi muito tocante pra mim tudo isso. E o engraçado, assim, que
que eu tive todos esses insights, sabe? Como nunca na minha vida, né? Assim, tirando os rituais com a ayahuasca, às vezes, vez ou outra acontece, né? De você ter um insight, coisa e tal. Mas assim, são tão raras, né? No nosso dia a dia, essas coisas que nos tocam, né? Que tipo, assopra na tua orelha, né? Ouve isso, entende o sinal, presta atenção naquilo. Então eu percebi o quanto a gente tá fechado, né? Para ouvir a voz daquele que nos guia, né? Então, assim, é claro, lá num ambiente de total silêncio, cercado pela natureza e falando sobre espiritualidade 24 horas quase por dia, você abre um campo, né, nisso aí. Todo mundo com o mesmo propósito, a egrégora do mosteiro. Então, assim, claro que foi tudo preparado pro lance acontecer, né? Mas só que assim, independente da egrégora, independente da paisagem, do silêncio, do Marcos, de qualquer coisa, esse lance aí tá fluindo o tempo todo, né? A gente tá acontecendo o tempo todo, sinais estão acontecendo também o tempo todo, mas só que aqui na cidade, né, diante dessa selva de pedra, a gente se distrai, né? A gente se distrai com as situações, a gente se distrai com as nossas obrigações, né? Com os nossos problemas, a gente se perde dentro dos nossos problemas, né? A gente se perde no nosso desespero do dia a dia, naquele ato de querer chegar em algum lugar, de querer resolver. E aí, cara, a gente se distancia, né? A gente se distancia das soluções, a gente se distancia das intuições, né? Dos sinais. Então, assim, cara, isso foi muito forte pra mim também, porque fez eu perceber que o quanto é importante a gente estar atento, né? Atento e aberto também, porque não adianta a gente estar numa atenção voltada para o externo, né? Porque não é esse tipo de atenção que eu tô querendo dizer aqui para vocês. É atento no sentido interno, de você sentir o seu corpo, né? De você perceber o seu corpo reagindo, né? Na verdade, nem sei se a palavra certa é reagindo, acho que é agindo mesmo, né? Então, assim, a gente sentir as sensações, a gente tá num campo confortável para se conhecer, né? Isso tudo, cara, é olhar para dentro, né? É olhar para dentro e não para fora, mas só que a nossa visão está sempre voltada para fora. A gente sempre tá olhando se vai chover, você entendeu? Então, assim, a gente tá preocupado com o que tá lá fora, sendo que na verdade a tempestade já tá acontecendo aqui dentro de você, né? Então, existe isso, sabe? E são opostos, e é uma coisa assim muito diferente da forma que a gente foi habituado a pensar, né? A olhar, a analisar. Então eu entrei nesse choque aí todo também. Bom, não vou me estender porque o vídeo já tá com quase 20 minutos. Amanhã eu volto, né, contando basicamente o terceiro dia, que foi muito importante pra mim, porque foi o dia que caiu a ficha do que é meditação. Então eu vou deixar pra falar somente sobre isso amanhã, porque eu sei que vai estender também, tá? Bom, por hoje é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Namastê. Dai-nos hoje, Pai, o pão nosso de cada dia. Pão pro corpo, pão pra mente, pão pro coração. Acima de tudo, o pão pra nossa alma. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, as nossas faltas, as nossas dívidas, assim como devemos também perdoar aqueles que nos ofendem, que nos faltam, aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentações, em provações, em ilusões, em depressões. E livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a santa glória para sempre. Que assim seja. Amém.